Gente, boa tarde. Na verdade, é um prazer imenso, né? A gente estar podendo aqui sentar para falar sobre algo que a gente tem tão próximo, que a gente tem tão íntimo, né? A questão da poesia e da composição. É, e me foi dado foi sugerido para que eu fizesse a mediação. Nem sei se eu estou à altura para fazer essa mediação dessa conversa, mas eu tenho diversas ideias para a gente, de repente, conversar. Só peço que a gente realmente assim, tente falar de forma mais sucinta possível, para a gente poder aproveitar melhor o nosso tempo. Mas eu já faço uma pergunta para todos vocês. Onde começa a composição? Onde começa a poesia? Pode ser de lá para cá, pode ser daqui para lá. Boa tarde. A poesia e a composição, ela começa na possibilidade de vida. A poesia, ela é o processo de estar nas coisas, ela não é a coisa, né? E é assim que eu tento levar nessa minha trajetória, nesses meus corres, nesse meu fazer artístico. Então, a poesia como instrumento de estar e estar nas coisas, e a composição como instrumento também de levar poesia, ela inicia no processo de fato de viver, né? Então, quando eu, Alê, me permito sair de casa às 6 da manhã para ir ao trabalho, para ir à faculdade, para fazer aquilo que eu sempre faço todos os dias, eu me permito poesia. Eu me permito fazer presente. Eu me permito fazer construção, né? É nesse espaço em que reside e também morre, porque a poesia em si é contradição, né? Ela é dor, mas também é leveza, é amor, mas também é sofrimento. Então, a poesia e a composição nascem paralelas no processo de vida. Boa tarde a todos. A composição, para mim, faz. Eu tenho a maneira de compor de maneira diferente das outras pessoas. Eu preciso de companheiros para compor. Eu acho que essa troca, para mim, ela é mais precisa, assim. Eu gosto de estar junto com outras pessoas para compor. Tenho amigos que compõem, mas é aquela coisa mais solitária, né? Tem muitos compositores que têm essa coisa do estar mais introspecto. Para mim, é a coisa de estar junto, é do compartilhar. Porque a minha maneira de compor, na verdade, eu componho mais quando canto do que enquanto poesia. Como eu sou muito crítica com relação às coisas que eu escrevo, essa minha maneira de compor é no cantar. Por isso que quando eu pego uma canção dessas duas pessoas que estão aqui, as suas eu já ouvi algumas coisas incríveis também. É essa maneira de você pegar essa canção e trazer para ti e expor ela para as outras pessoas de uma outra maneira. Talvez seja essa maneira que o compor para mim é mais é dolorido, na verdade, porque você pega uma canção, traz para si e expõe ela para as outras pessoas de uma outra maneira. Talvez até eu transforme algumas canções numa outra coisa que às vezes não é o que o compositor até está querendo passar por conta dessa maneira de compor. Minha maneira de compor é assim, é uma coisa bem uterina assim para mim. É o cantar, na verdade. E esse processo de compor, eu componho muito melhor. Eu acho que por conta de ser autocrítica demais, em parceria com outros compositores. Para mim, essa coisa de compartilhar é mais interessante. Assim. Bom, tá na ordem aqui, né? Anti-horário é bom. Estão ouvindo, tá? Alô? Eu vou começar por outro caminho, assim, mais fisiológico, mais físico. A minha poesia é muito
terrena, material, visual. Eu gosto das palavras que remetem às coisas palpáveis. Eu acho que o cérebro do poeta, do compositor, ele é diferente. Ele tem um circuito neuronal diferente das pessoas normais. Então, ele faz associações inusitadas, ele vê pelo em ovo, chifre e cabeça de cavalo, asa em cobra, né? Então, é uma visão diferente do mundo, né? Porque a gente vê semelhanças onde as outras pessoas só veem diferenças, né? Esse é um princípio da metáfora. E a composição ela surge exatamente nesses insights, nessa espécie de curto-circuito e que dá um flash assim. Tem uma frase do Paul Valéry, grande poeta francês, que ele diz que os 2 primeiros versos de um poema são Deus ou o diabo que dá. O resto é o poeta que faz, né? Então tem esse início que você não domina, você está meio sujeito ao acaso, que aquilo apareça. Agora, o resto você vai trabalhar, porque tem um lado da transpiração, né, do trabalho. Tem pessoas que trabalham com mais facilidade, outras não. Eu mesmo trabalho muito em tudo que eu faço, né? Tem poetas que o poema já sai pronto, mas comigo eu mexo muito, corrijo, assim. Agora, eu sou um escritor, né? Então a música depende muito dos meus parceiros. Então tem poemas que podem ser musicados ou não, tem letras de música que são diferentes, mas eu queria falar sobre isso depois. Vou passar para o Júnior aí. Falei muito. Boa tarde. O bom de ficar por último é porque eu posso falar. Olha, eu ia falar exatamente o que vocês falaram. Mas, para mim, essa coisa né, tanto da criação, né, como da composição, quanto da poesia, parte primeiramente do desejo. Sabe? É algo que me seduz, e aí, a partir daí, eu tento transformar isso em som ou palavras, né? Aliás, tento não transformar, mas descrever aquilo e da forma mais fora de padrão. E aí é quando o Fiuza fala, a gente não vai por regras, né? A gente não bota o pé. O pedra talvez não seja pedra, né? A água talvez não seja água, mas a gente falará da pedra e da água, né? de outro jeito. Então, para mim, é um processo de sedução. É você... Aquilo te chamar a atenção, seja uma situação cotidiana, seja um objeto, seja uma pessoa, e aquilo levar você a pensar, a criar pensamentos sobre, né, sobre aquilo de uma forma mais livre possível. Eu acho que é aí quando você sai da coisa né, da racionalidade ou da coisa prática, né? E talvez seja justamente isso que as pessoas procuram na música e na poesia, né? Então, é por aí. Eu também deixarei outras coisas para falar depois. Alguém quer complementar? Sim? Sim. Eu, particularmente, inclusive, quando o Fernando falou, me recorda muito o Manuel de Barros, né? Quando o Manuel ele diz que o olho vê, a lembrança revê e a imaginação transvê, né? Manuel de Barros ele fala muito sobre essa capacidade, né, que a gente tem de olhar o mundo com outros olhos. E aí eu tenho experiências, na verdade, eu acho que o único que eu nunca tive uma experiência musical assim de contato mais próximo foi com o Fernando, mas eu particularmente vi a performance do Ale no último festival Encantos e realmente me impressionou muito, muito mesmo. Eu estava na comissão julgadora e achei uma performance muito impactante. E aí já vou fazer algumas perguntas voltadas para esse universo, o universo pessoal mesmo.
Como é que surgiu aquela composição? Fala um pouco sobre aquela composição para o festival. Aquela canção chama Viva, né? Eu, enquanto jovem LGBT, no interior de Alagoas, né, no país em que mais mata pessoas trans e LGBT no mundo, eu sempre fui muito cobrado sobre como minha música deveria ser política, tanto quanto eu era nas minhas redes sociais, né? E aí, em algumas conversas, e até em alguns desentendimentos com um irmão meu, que é mais velho, eu comecei a me questionar, peraí, a todo momento as pessoas estão dizendo viva o amor, nós precisamos ser amor, nós precisamos entregar amor, mas onde é que isso reside? Onde é que isso está? E aí surgem os primeiros versos, né? Eles dizem viva o amor, mas meu amor é manchete em jornais criminais. Eles dizem viva a família, mas minha família é promíscua demais para viver, vai entender. Então é sempre esse lugar de questionamento. Viva surge também no lugar em que, quando eu estou na frente da televisão, a primeira coisa que eu vejo é a história de uma mulher trans que, às 4 horas da tarde, à beira-sol do Recife, é incendiada, né? Então, está na possibilidade de a lei, quando chegar nas escolas, chegar na universidade, ter grupos na faculdade em que lhe direcionavam alguns preconceitos, né? Que criavam grupos na faculdade para dizer sobre o Alê. Então, a minha música ela sempre esteve nesse lugar. Viva é sobre isto, né? Viva é sobre a possibilidade de dizer, olha, o amor ele é real. E o amor ele não cabe numa caixa, né? O amor ele não cabe nesses dizeres bonitinhos, assim, olha, mas é só porque é homem, mulher, criação. Peraí, mas sobre qual criação nós estamos falando? Sobre qual perspectiva nós estamos falando? E se a arte não tiver esse papel de questionar, aí nós estamos fazendo arte diferente, nós estamos fazendo arte errado, até julgo dizer, né? Então, Viva está nesse lugar, da possibilidade de dizer às pessoas que, beleza, eu sou um jovem preto LGBT, tenho os meus anseios, minhas vontades, meus desejos, e que eles vão permanecer vivos apesar de tudo. Maravilha. E eu não vou seguir a ordem, mas eu já vou fazendo algumas perguntas. E eu vou perguntar para o Fernando. A gente sabe que o artivismo, quando a gente junta ativismo com arte, né, o artivismo é um conceito que é visto em muitos lugares ainda como um conceito já ultrapassado, mas por outros lugares ainda é um conceito bastante atual. E eu queria que você desse a sua visão sobre isso, envolvendo a questão da poesia. Eu não conheço essa palavra, artivismo. Se você puder definir para mim, eu agradeceria, para poder tecer um comentário sobre ela. Eu não conheço. Muito prazer. Exatamente de que o artista ele possui na sua arte a grande capacidade de ser um ativista através da arte, principalmente voltado para as questões sociais, as questões de igualdade, todas essas questões que o Ale falou agora. Rapaz, eu não penso nisso não quando eu crio. Eu não tenho essa preocupação com o lado social, político. Eu acho que a arte para mim está acima dessa questão, sabe? Então eu posso fazer um poema sobre a caixa de fósforo, sobre o cigarro, sobre o uísque, tem muitas coisas. Eu acho que existe um mundo para mim, muito maior, muito além do ativismo político. Então, eu prefiro preservar aquilo que eu faço desse tipo de questão. Eu acho que a arte é um lugar de embate, o artista ele é um palco, onde todas as forças passam por ele, e você, quando começa a tomar partido por uma causa, eu respeito quem faz isso, mas a partir do momento que você vira um militante, a arte deixa de ser arte, ela passa a ser uma seita, entra componentes religiosos, ideológicos muito fortes. Os artistas que eu mais admiro, eles nunca foram sectários, podiam até ser pessoas que tinham preferências políticas no âmbito civil,
mas nunca deixaram as causas políticas contaminarem sua arte. Um exemplo que muito claro para nós aqui é o Graciliano Ramos, né? Ele era um cara de esquerda, um militante e tal, mas a arte dele está acima disso. Ele nunca foi panfletário, assim. Então, os escritores são meus heróis, assim, eles são meus exemplos. E os escritores que são exemplos para mim, todos eles deixaram a sua arte acima dessa questão. Então, eu não faço ativismo e não tenho nenhum problema em não fazê-lo. Uhum. Maravilha. Elaine? Cada um tem uma visão sobre isso, né? Eu também acho que, como o Fernando, mesmo passando por processos de preconceito também, de muitos anos atrás, eu nunca tive essa postura de ativismo também. Mas eu acho que a arte, como o Fernando falou, ela supera tanto as coisas que, nesse sentido, as pessoas passaram a me ver como artista e não como LGBT. E eu acho que a arte superou essa coisa de preconceito que foi sofrido, lógico. Para mim, imagine há 30, a 40 anos atrás. Se você hoje, com 25 anos, você tem, né? 24, 25? Com 25 anos, você acha que você está sofrendo preconceito? Você imagine isso há 40 anos, uma menina com 15 anos, lésbica, com um estereótipo masculino, embora não seja, eu não me sinto assim, dessa maneira. Em Arapiraca, eu andava de moto, eu tocava violão, subia em poste, soltava papagaio. Até os meus 15 anos era esse o meu mal, entende? Então, assim, eu nunca fui essa pessoa ativista. Acho importante que a sua arte seja desta maneira, artivista, mas eu, assim como o Fernando, não compactuo disso. Acho legal, quem tem essa postura, acho muito legal, mas eu acho que quando você... Eu acho, a minha colocação, minha visão de mundo, quando você tem essa coisa de ser muito ativista, eu acho que você acaba chamando mais atenção ainda. A gente tem nisso, num exemplo incrível, o Ney Matogrosso, né? O Ney Matogrosso poderia ter sido o cara mais detonado da música popular brasileira, e ele é o cara mais respeitado que tem dentro da música popular brasileira. E você vê que ele nunca teve essa postura ativista do movimento LGBT. Eu não vejo o Ney assim, não sei, vocês se conhecem ele mais a fundo, mas a impressão que eu tenho é essa, entendeu? Então, eu acho importante que você tenha essa postura, assim como sei que tem outros artistas que têm essa postura, mas eu enquanto artista, não tive essa postura, sofri preconceito há muitos anos atrás, mas hoje não sinto. Eu acho que a arte, ela realmente supera tudo isso. Essa é a minha visão. Maravilha. Júnior? Olha, eu acho que a arte ela é muito ampla, cabe tudo, e também a possibilidade de você expressar opiniões e, certas horas, se colocar de acordo. Por exemplo, o próprio Ney. Tem um vídeo, um clipe que passa muito dele, que é ele cantando uma música, Trem sujo da Leopoldina, né? Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente... Pô, isso é uma postura, né? Falar que tem gente com fome é um ato político, né? Do mesmo jeito que ele cantando, nunca vi rastro de cobra, nem couro de lobisomem, se correu, bicho. Claro que é uma postura, né? Porque eu sou homem, é o Ney ali cantando isso. Então, sim, sabe? Eu acho que a coisa, eu entendo, eu acho que a coisa foi muito para o lado do extremo, assim, né? Do lado, mas existem N formas de você... É isso, não acho que é
que é uma, assim, não é questão nem, não é uma coisa que você tenha que fazer, mas caso seja necessário e você sinta, faça, entendeu? E que a arte, sim, ela pode ser muito bem, uma forma artística pode ser muito bem algo que você pode colocar sua opinião de um jeito que as pessoas sintam, não só o discurso, mas que elas sintam aquela emoção sobre aquela questão. Então, eu acho que tá tudo dentro. Gosto dos que, sabe, aprecio a boa arte dos que não, dos assim mais independentes mas aprecio também a boa arte daqueles que vão lá e põem o dedo na ferida. E você tem que se sentir, né? Também. Claro, é você na verdade, é você que a questão tem que é não se transformar em algo mecânico. Exatamente. Ou com o objetivo ou transformar aquilo com uma coisa que você tem que fazer para alcançar, não a questão política, mas a questão de mercado, ou participar, ou ser reconhecido por um grupo. Aí eu acho que isso é uma besteira. Mas tem que sim, que estar atento é a vida, é o que está ao redor. São contrapontos, né? Essa canção agora que eu coloquei foi Viva, e ela é muito explícita quando se trata sobre esse lugar do ativista. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um João. Ei, João, te vi da janela, e o teu cheiro canela me atravessou. Peraí, eu sou um homem preto falando sobre amor e estou amando um homem. Eu estou falando claramente que eu estou amando outro homem, né? Então, acima de tudo, compreender que meu corpo é político, entende? Que para eu, enquanto homem preto, LGBT, subir num palco, e aí eu ponho uma coisa que eu estava até falando com Tereza recentemente, né? Tereza, nossa secretária de Cultura. Em 10 anos que eu faço cultura na cidade, 10 anos só na música, é a primeira vez que eu sou chamado para poder estar num palco pendedense. Entende? Agora, por que será que isso acontece? Tenho minhas convicções. Entende? Então, quando o Alê sobe no palco para cantar Viva, explicitamente, mas também sobe no palco para cantar João, eu sou um homem preto falando sobre o amor, e não há nada mais político que falar de amor. Principalmente quando você ocupa um corpo desses, entende? Então, eu acho que existe essa possibilidade também de tocar a ferida. Admiro quem não consegue, quem não faz, né, e continua tuas vidas, porque também é possível, sabe? É um caminho possível. Mas também admiro aquele que sobe no palco para dizer suas verdades também por essas vias. Maravilha. É muito bom, né? Muito bom a gente ter os diversos posicionamentos, né, sobre uma determinada questão. Eu queria agora falar um pouquinho sobre... A gente sabe que no início do século passado, principalmente quando o rádio chegou com muita força, e quando a gente teve também a indústria da música chegando também com bastante força. Até quando a gente fala de século XIX, a gente vai encontrar obras que têm aí 5, 10, 15, 20 minutos. Richard Wagner chegou a compor óperas com 4 horas de duração, com 6 horas de duração. As pessoas saíam do teatro para comer alguma coisa, daqui a pouco voltavam, a ópera ainda estava lá, ainda continuava. E a gente sabe que existia uma grande mudança, né, nessa ideia da concepção da música, da obra. Com a indústria da música, a gente percebeu, principalmente com os primeiros vinis, né, que a gente vai falar sobre 48 rotações, a gente vai ter uma mudança drástica, onde o artista ele tinha que compor uma obra com aproximadamente 3 minutos e 40, 3 minutos e 50. Onde é que eu estou querendo chegar? Quem está sentado para vocês é público ou cliente? Deixa eu começar agora. Quem senta numa cadeira de um teatro, vocês consideram como público ou como cliente? Público e cliente, né? São as duas coisas. É público a partir do momento que está lá. E é isso. E parte também da sua opção do que você vai fazer com sua arte, né? Você pode tranquilamente resolver que você vai colocar sua arte, né, assim, para que seja construído um trabalho que tenha um retorno, que entre na indústria da música. Você pode, isso é claro, né? E também você pode dizer, pô, eu vou fazer o que eu sinto, e se entrar nessa história, ótimo, que bom, né? Vou ter um retorno e tal. As duas coisas podem... Que é o meu caso. São possíveis, mas eu acho assim, pelo menos do universo que eu pertenço,
é assim, o mundo mudou, né? Hoje vivemos na coisa do rápido, você precisa passar a história rápido, né? Você vai escrever algo, passou de 5 linhas, as pessoas, né? As redes sociais levaram a isso, o TikTok, né? Então, fazer uma música você tem que, em 1 minuto é muito, né? 30 segundos você tem que dar o recado e acabou. Ou seja, para uma criação, para uma música onde você precisa desenvolver um tema, onde você precisa desenvolver melodias, onde você quer fazer uma construção harmônica e que é uma coisa bacana, que aquilo vai fazer alguém sentir, tá? Então, por favor, é impraticável. Aliás, alguns casos até pode até ser, não estou falando que, mas é impraticável. Então é o seguinte, a gente está vivendo esse dilema, sabe, de uma rede social avassaladora, de uma forma de ver a vida e ouvir a vida, né, rápida, que traz consequências também enormes, já sabemos disso, né? A gente tem um mundo agora muito rasteiro, né? As coisas são todas muito, sabe, ninguém vai fundo de nada porque eu preciso imediatamente passar para outra coisa, né? E eu não tenho, eu quero ficar, né, nas coisas, eu quero degustar elas o máximo. Então a minha atenção é essa, o meu público é um público que eu espero que tenha essa relação de sentimento com aquilo que está ouvindo, né? É esse o público que eu gosto de alcançar, né? E eu acho que é esse público que termina também, né, aparecendo nas coisas que eu faço, porque é uma questão de troca de energia. E tem aqueles, a música divertimento, está tudo certo, né? O que a gente torce é para que as coisas sejam democraticamente, né, assim, oferecidas, que os espaços sejam parecidos, né? Mas aí entra a questão do isso, é tudo muito, é o comércio, a nova linguagem, né? Coisas novas que a gente ainda vai entender e talvez daqui a um tempo a gente consiga, né, pensar mais sobre isso. Mas estamos num mundo diferente. Então sejamos também diferentes, né, não? Eu acho. Maravilha, Fernando, por favor. Não, eu queria, você falou uma coisa aí de Wagner, que tinha, né, as óperas 4 horas tal, e as gravações no começo de entre 3 minutos e 4, não foi? Bom, eu acho que há uma diferença aí. Primeiro que Wagner, uma ópera tem mais a ver com o teatro, com a tragédia grega, na verdade. Uma ópera é uma tragédia grega moderna, porque a tragédia grega tinha música, né? O coro, né? Tinha as partes faladas, mas tinha, eu acho que agora, a nossa canção, e foi isso que você falou, de 3 a 4 minutos, é filha dos leads, né? Das canções populares, que são curtas, para todo mundo aprender, cantar. Então, a gente tem uma tradição oral que eram também canções curtas. Isso não foi o mercado que... Talvez tenha até limitações técnicas, que não dava naquele acetato, eu acho que era até de cera, não dava mais que isso. Mas o que foi explorado pelo mercado, digamos assim, foram os leads, que são curtos mesmo. Quanto a ser público ou não, aí é com eles, porque eu não sou cantor, então eu tenho leitores, poucos, né? Mas o contato que as pessoas têm com a minha obra é pela leitura, a não ser quando eu faço composições com o Júnior, com a Cris Brau. Aí aquilo é cantado, é ouvido, né? Mas ali não tenho essa cancha de... Não posso falar nada sobre isso. O máximo que eu posso fazer é dar aula, que é um humilde palco cotidiano, que a gente não canta, mas usa a voz. É isso. Só uma coisa, por exemplo, eu adoro canções curtas, adoro poesias curtas que eu consigo musicar. Mas por quê? Eu gosto algumas poesias curtas porque elas dizem tudo, né? 4 estrofes ali, o poeta chegou e fala coisas que você diz, está tudo explicado, né? Então, acho maravilhoso quando a gente consegue, mas é apenas por causa disso, né? E quanto à questão do tempo, Fernando, das músicas, eu acho que eu acompanho perto, começou a ter uma regra. Quando a gente ia gravar, no estúdio mesmo,
Aí o cara estava com o cronômetro, passou de 13 e pouco, o cara já dizia, ó, isso não toca. Tá? Então, essa pressão é danado. Para um artista iniciante, pior ainda. Né? Quando você já está num tempo que você pode virar e dizer, ó, não me interessa, eu vou... Não é isso que vai decidir, é uma coisa. Embora, de vez em quando, aparece um faroeste caboclo, e aí acaba com toda a teoria. E é uma maravilha, né, quando isso acontece. Então, pronto, vivemos isso, cara. É um mundo que a gente não conhece ainda, mas está presente, né, vem com uma força muito grande, são as indústrias dizendo que você só pode fazer uma música se ela tiver 3 minutos, e passou daí já não, né, não toca, né? Eles falam assim, não toca. Não toca, é verdade. Pô, é fogo. Tem outro lugar também que me assusta nesse processo, que hoje os streams eles estão colocando a opção de speed, né? Que é o que está acontecendo aqui. Eles pegam as canções ou os álbuns que são publicados, Spotify, Tidal, YouTube, e eles colocam 2 vezes mais. Então as músicas começam a ser reproduzidas ligeiramente, né? Então a música que já tinha 3 minutos, ela agora passa a ter 1 minuto e meio. E isso está se tornando muito presente. Quando eu abri o Spotify recentemente, que eu vi uma playlist inteira em speed, isso me assustou, né? Quando você tem uma canção de 1 minuto e meio, em que se trata somente de 2 versos ou 3, que você cansou e está feita, e ela diz tudo aquilo que você precisa dizer, ótimo, né? Mas quando não, aí me causa estranhamento, né? Porque aí nesse lugar de se adaptar ao que o mundo hoje está pedindo, eu ainda não consigo muito bem, né? Embora eu seja dessa geração que quer tudo nessa urgência, tudo para ontem, tudo o mais rápido possível, né? Então, a relação entre cliente e público, ela está nessa margem. Eu viso primeiramente o público, né? Eu acredito que estar com quem está me ouvindo, ter o olho no olho, sentir o que eles estão sentindo, por mais diferente daquilo que eu esteja propondo, né? Porque tem esse lugar, depois que você coloca a tua música para o mundo, ela já não é mais sua, ou não é só sua, né? Então, eu tento, antes de tudo, cultivar esse lugar do público, das pessoas que vão ouvir o que eu estou escrevendo, aquilo que eu estou cantando, e talvez elas consigam construir milhares de outras versões para elas mesmas, né? A partir disso, em consequência, talvez a construção do cliente, né? Da pessoa que vai estar me ouvindo com frequência ou não, né? Mas que vai estar fazendo com que o lado da indústria também se cumpra. O cliente fica para quem compra o ingresso. Somente. Pronto, passou dali, sentou, é público. Né? Vai precisar entrar em sintonia com você de algum jeito para... É isso. Essa coisa da rapidez, se imagine ele com 26 anos está falando que as coisas são rápidas e que eles são imediatistas. Imagine nós que somos do século passado. Pra caramba. A gente fica pensando, enquanto vocês já foram faz tempo, entendeu? É isso. Essa questão de cliente ou público, eu prefiro ver como público, sempre. Até porque eu não vejo a música como clientes, porque não faço música para ser vendida. Inclusive, eu sou a pessoa que mais rouba a música dos outros. no melhor sentido, lógico. Eu gosto de pegar umas composições do Júnior e cantar, de vez em quando. E aí é como o Ale falou, você acaba, adorei inclusive sua fala, que quando você compõe e joga isso para as outras pessoas podem pegar isso e transformar isso para elas. E é esse processo de compor que eu faço. Eu pego uma canção e trago para mim e jogo para as pessoas de uma outra forma. Muitas vezes acontece de virarem clientes, né? Mas normalmente é público e eu acho essa velocidade da indústria hoje é uma coisa surreal. A gente não tem mais poesias também, né? Vamos combinar. Porque tem umas coisas que a gente tem ouvido ultimamente que é surreal, né? É muito explícitas coisas, muita pornografia e pouca poesia. A gente tem não existe mais metáfora, né? Exatamente. É tudo uma descrição bem muito complicado. crua do universo digital, só se fala nisso.
é uma coisa muito realista, no sentido de que não há nenhuma viagem, uma imagem, não há essa. A fantasia vai para longe. É o processo de massificação, né? As artes, todas as vertentes, elas passaram por um processo de massificação imenso. Então, hoje nós não temos mais a possibilidade de sentar, ouvir e aprender a partir de uma interpretação e releitura, né? Tudo já está posto. E é somente aquilo que eles querem dizer, né? É claro, são N coisas que levam a este fato, né? Mas que, quando a gente olha assim ligeiramente, a gente tem essa ideia de que está tudo muito massificado. É tudo para agora, é tudo para você sentar, ouvir e acabou. Depois de um segundo, você não precisa mais lembrar de nada, né? E aí isso é bem estranho, é bem confuso e me dói um tanto. Maravilha. Eu não vim com perguntas prontas. Eu deixei que a coisa fosse fluindo. E para a gente chegar, talvez, até esse ponto. A gente tem acompanhado, inclusive, com o ChatGPT, essas coisas que estão mais agora em voga, inteligência artificial, já se fala muito em inteligência artificial na música, na poesia, nas artes, de forma geral. E com o fenômeno TikTok, onde a gente tem aí os 15 segundos de fama, né, para determinadas coisas, eu acredito que pode haver, como o Júnior já estava falando, sobre essa questão de redução, redução de informações e velocidade de compreensão, né? A gente, de certa forma, a gente guarda uma imagem saudosista sobre os processos composicionais, e eu queria a opinião de vocês sobre a inteligência artificial na poesia e na composição. Deixa eu dar um exemplo. Ontem, eu por curiosidade entrei no ChatGPT e coloquei lá: componha para mim uma música, uma sinfonia em estilo barroco, com duração de tanto, tanto, tanto. Ele compôs uma sinfonia em estilo barroco. Eu coloquei para tocar. Você percebe que está dentro da forma, da estética, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Será que um dia tem fundamento? Tem fundamento. Até porque é uma coleção de algoritmos, né, que eles acabam coletando e acabam formando uma composição. E eu pergunto para vocês, será que um dia o compositor ou o poeta vai estar ameaçado? Deixa eu falar um pouco sobre... A palavra ameaça, entendo dessa forma, tá? Essa questão da inteligência artificial na arte, eu vi uma palestra quando eu morei na França de um pesquisador sobre isso, Jean-Pierre Balpe. Eu acho que 97, uns 25 anos. E ele estava estudando programas de composição, de peças de teatro, já, né, uma coisa muito mais antiga. Agora que está rolando ele já estudava isso há muito tempo, então rolando isso há 25 anos. 25 anos. Aí eu perguntei, por que vocês gastam tanto dinheiro? Porque era uma pesquisa caríssima, né? Um convênio entre Inglaterra e França, o centro é em Londres. Ele disse, porque se a humanidade se acabar, a arte continuará. O que nos move, a pesquisa, nada assegura que a humanidade, uma hecatombe, uma guerra nuclear, um desastre, um meteoro, e só exista o homem como corpo, ele desapareça, que haja androides, ou programas de computadores, ou robôs, a arte continuará. Então, eu acho que inconscientemente, talvez a gente esteja se acabando como seres humanos e passando a humanoides. A gente esteja nessa fase de transição, e que é incômodo, fase de transição incômodo, então, não sei. Agora, acho também que existe um mercado grande para as coisas antigas. Quando eu vejo jovens regravando música dos anos 60, 70, enchendo shows, eu acho que tem um lado que menos catastrófico do que a gente pensar só em TikTok. Existe um mundo fora do TikTok, né? Estamos aqui fora do TikTok. E que
esse mundo existe também e que é muito bonito, sabe? Vocês que são cantores e eu acho que tem essa experiência do corpo, né, da plateia, do público, e pode falar melhor do que eu, mas eu ouço rádio e vejo que há um revival, sabe, dessas canções bonitas que a gente fez dos anos 60, 70, 80, novas formas, em forma de bossa nova, de rock and roll, tem muitas coisas. Maravilha. Aí. Tem duas questões quando se fala sobre tecnologia. Eu sou formado na área de tecnologia, né? No caso, eu sou formado em sistema de informação e hoje estou mestrando em informática. E uma das grandes discussões que nós temos hoje no nosso dia a dia é o ChatGPT, né? E de como isso ele vem crescendo desenfreadamente no nosso cotidiano. Para compreender isso e dizer alguma coisa exatamente sobre isso e seus manifestos dentro da arte, eu vou um pouco antes desse ChatGPT de fato, para compreender uma coisa. Nós passamos a compreender tecnologia não mais como um adereço de uso pontual, né? Hoje nós temos a tecnologia integrada no nosso dia a dia. Então está em tudo. Se a gente sai na rua, tem tecnologia posta. Se nós viemos ao teatro, tem tecnologia posta. Tudo tem tecnologia. E eu estou falando sobre tecnologia digital, né, especificamente. Quando nós temos o ChatGPT, nós temos aí uma questão dentro das artes que, para mim, é muito perigosa, sabe? Na sala de aula, quando nós estamos debatendo sobre isso, eu sempre sou o que coloca, mas não sou a favor, por favor, para com isso agora, sabe? No sentido de que, enquanto sociedade, eu acredito que nós não estamos prontos para receber essa tecnologia, sabe? E as pessoas não... mas é porque você é do contra. É porque você estuda tecnologia, mas você deveria estar estudando humanas. Espera aí, vamos com calma, tá? Eu estou falando sobre a possibilidade de você chegar num programa de computador que se alimenta de N informações, de N lugares do mundo, em N tempos, numa velocidade a 1000, para construir inteligência. E peraí, você chega na frente desse computador e pede para que ele te componha alguma coisa? O quanto isso coloca em jogo e em xeque o processo de produção cultural e artístico. Entende? Porque, para mim, o que está acontecendo é que as pessoas não têm maturidade para lidar com a tecnologia que pode ser tão bem feita e tão bem usada no nosso dia a dia, mas não estão utilizando. Entende? Os meus professores hoje na universidade, a primeira coisa que eles me pedem é: se você tiver com dúvida, vai no ChatGPT, mas não o tenha como fonte única. Tá? Até porque, hoje, o que nós temos é um processo de plágio gigantesco formatado a partir do ChatGPT. E isso não está diferentemente também da poesia. Um pouco, acho que uns 2 ou 3 meses atrás, quando você pedia para que essa inteligência construísse um poema para você, vinham coisas que sem pé nem cabeça, sabe? Realmente não tinha sentido nenhum, não tinha uma lógica por trás, não tinha nada. Ele simplesmente pegou uma coleção de palavras e foi montando em sequência, e as frases em si, os versos em si não tinham sentido. Hoje, 3 meses depois, essa tecnologia consegue compor. Talvez não seja o perfeito, mas está compondo. Nível Wesley Safadão, por exemplo, uma coisa assim, é isso que você está falando? O nível de composição do ChatGPT é Wesley Safadão? Eu ainda acredito que consegue ser pior. Consegue ser pior. Então, tudo bem, né? Então não está tão poderoso outro lugar, assim, né? Quando ele começar a compor tipo Chico Buarque, né? Aí a gente vai começar a se preocupar. Mas até lá, tudo bem. A preocupação que eu tenho hoje e voltando para o lugar da massificação, é o que as pessoas estão tendo acesso. Né? Como tu fala, agora tu ouve o rádio. Tu consegue ouvir essas pessoas que hoje pegam músicas de 10, 20, 30, 40 anos e regrava e fazem trabalhos belíssimos. Né? Mas, por exemplo, esse lugar do TikTok, esse lugar da tecnologia nos possibilita não enxergar uma coisa que é essencial. Vamos aqui. É lindo esse lugar do saudosismo, tá? Porque nós temos que dizer, olha, ouve, está aqui, é o que nos constrói, veio antes da gente e abriu o caminho. De fato. Mas um outro lugar também que nós não podemos esquecer é que este lugar também viabiliza os que estão chegando. Por exemplo, eu converso isso muito com os meninos do grupo de teatro do qual eu estou dirigindo atualmente, que é sobre como as pessoas esperam que a gente componha,
que a gente escreva como os antigos, porque não se faz mais música como antigamente. Mas espera aí, qual é o pretexto? De que lugar você está falando isso? Do que é que você está tendo acesso hoje das pessoas que estão compondo? Você está ouvindo Tim Bernardes? Está ouvindo Lineker? Está ouvindo Maju? Entende? Então, espera aí, o que é que nós estamos tendo acesso e, a partir disso, o que nós estamos julgando como não existe mais músicas como antigamente? Mas que bom que não existe mais música como antigamente. Porque se só tivesse música como antigamente, nós teríamos evoluído. Nós não teríamos N artistas maravilhosos que publicam seus trabalhos maravilhosamente e que estão também trabalhando nesse lugar, né? Para dizer, olha, eu estou aqui, minha arte está sobrevivendo de alguma forma. E só são 10, 20, 30 pessoas que me ouvem, né? E aí o lugar do ChatGPT, tecnologia e aquilo que nos oferta como acesso diário, nos limita à visão de que tem pessoas também que estão construindo outras artes para além disso. Ali, eu acho que essa coisa do antigamente é mais uma referência sobre falar de algo que era feito quando eu acredito que está sendo, continua, né, várias pessoas criando coisas maravilhosas, pessoas novas, tudo. O que aconteceu é que existe uma estrutura de mercado, né, uma indústria pesada, né, que levou a música para tal lugar, mas essa música continua acontecendo. Eu não tenho a menor dúvida disso. A questão é como você chegar nela. Aí o que é que tem hoje em dia? É uma coisa muito setorizada. É você no seu Spotify que vai alcançar o fulano, que vai alcançar, né? Eu tenho achado coisas fantásticas assim de músicos novos, mas é preciso ir lá, entendeu? Ficar procurando, porque já não me chega a informação disso com facilidade. Então, essa música de antigamente que a gente fala, era a música que, eu lembro do Caetano e Chico na televisão, horário nobre da Globo. Entendeu? Era um alcance fantástico. Eu lembro de ouvir Maria Bethânia no rádio. Não, jamais, você não vai ouvir mais, a não ser em alguma rádio e tal. Então, tem isso, tá? Eu acho que a questão é como esse comércio está se estabelecendo. Veróis, né? Assim, muito, e como isso. E quanto à questão da tecnologia, eu acho que sinceramente, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu não tenho opinião, porque tá tudo para se entender. 2 dias também estava no Teatro Deodoro, puxaram esse programinha, só que eu fui muito baixo. Eu digo, me faz uma música brega aí. Bem na hora. Né? Tava, inclusive, uma brega perfeitão lá. Mas eu acho que aí eu volto lá para o começo. O que é que me leva para a arte? É a sedução, tá? Então, e a sedução vem por onde? Vem por sentimentos, né? Vem pelo jeito que eu sinto algo. Isso daí, pelo menos por enquanto, a inteligência artificial não vai ter. Por enquanto, não sei o que é que vai acontecer. Talvez um dia crie um robô que sinta, né? Sabe lá, né? Mas por enquanto não. Então eu acho que por enquanto a gente vai correr por essa seara. É como eu faço para você sentir, né? Como eu faço para lhe provocar arrepio, entendeu? Como eu faço para você sentir raiva. Pronto. Eu acho que é por aí que a gente vai direcionar a arte. E a outra é tentar sobreviver à morte da metáfora, que é a salvação da história. Não sei se a inteligência artificial trabalha bem com metáforas, entendeu? Então, pronto, a gente tem um espaço aí para percorrer. Mesmo aí, isso não é irreversível. Nessa história veio e vai ser muito pior. Nem se preocupe. Ontem eu estava lendo no site os caras falando, olha, é o nosso fim. Né? A inteligência artificial levará ao nosso fim. Estava lá, né, numa história, um cara defendendo. E pode ser também aqueles filmes de ficção que a gente assiste, né, que a gente acha tão improvável, pode ser que eles sejam a coisa mais óbvia daqui a um tempo. Mas, por enquanto, nós temos esse compromisso de mexer com os sentimentos das pessoas. Eu acho que a gente está nessa fase de transição, né? É uma transição, como o Fernando colocou, e é meio que o bem e o mal junto, sabe? A impressão que eu tenho é essa. Porque, por exemplo, se eu sou uma pessoa que uso essa tecnologia para o bem, beleza. Eu vou lá me inteirar das coisas, eu vou lá saber como é que compõe uma canção barroca e usar isso para o meu conhecimento. Acho que essa visão é bem legal. Mas é natural que a gente, enquanto sociedade, existe o lado bom e o lado ruim.
E tem muita gente ruim com acesso à internet fazendo coisas bem ruins também, a gente sabe disso. Se será o nosso fim ou o nosso começo de alguma coisa, a gente não vai saber. Talvez a gente, até a nossa geração, não saiba. Mas a geração do Alê e de outros que virão, eu espero que seja uma coisa boa. Eu lembrei, teve uma música aí que estourou um ano passado, eu não lembro, que até um menino que era Marcel Diniz, como era? Foi um hit desses aí. E aí depois eu fiquei sabendo que foram 8 compositores, né, que fizeram a música. Olha, eu estou mais preocupado com isso. Quando 8 pessoas se reúnem para fazer um negócio daquele, aí, eu acho que aí a gente corre perigo quanto espécie. Isso realmente é um perigo. Porque 8 pessoas para falar uma frase não é brincadeira não, né? Então é isso. Eu acho que a gente tem essa coisa da nossa geração de... Eu, por exemplo, tive uma dificuldade de lidar com essa coisa do streaming absurda. Porque eu sou da época que a gente ouvia o disco no vinil, né? De vinil. Botava lá, agulhona e tal. Que inclusive a gente tinha o maior cuidado de tirar a agulha do lugar para não arranhar o disco, porque senão depois como é que você pegava a música? Mas está voltando o vinil, tem colecionadores, estão reeditando agora, discos em vinil, é um ontem, símbolo de status. Eu estava vendo ontem, eu não me lembro quem foi, que as coisas são tão rápidas que a gente naturalmente começa a ver as coisas mais rápidas também, que o cara lançou um vinil, lançou um trabalho, mas lançou em vinil. Cara, e agora? A gente vai ouvir aonde isso, né? Entendeu? Virou uma coisa para uma elite, né? Que é caro, você tem um bom um nicho. Essa coisa mercadológica que tem acontecido tão rápida, com a revolta dos streamings aí, né? Que acabou com as gravadoras e tudo mais. Mas eu acho que essa coisa da inteligência artificial, se a gente souber usar, que é o que o Ale falou, é um perigo enquanto nós, sociedade, com esse artifício, mas também acredito que o sentimento, Júnior, acho que vai demorar um pouco para essa galera conseguir fazer com que a gente se arrepie, por exemplo, quando escuta uma música sua, uma canção como o Presente, por exemplo. Eu acho que é isso, entendeu? Maravilha, gente. A gente já está chegando na reta final já. Foi tão rápido, né? Já, só faltam 10 minutos. Cadê a placa? Já subiu a placa. Já ali, chegou, né? ela tá distraída. Ela fez uma aula aí sobre a placa. Olha aí. Isso aí. Mas é verdade ou foi porque eu lembrei? É verdade? Que pena. Bota mais. Então, eu acho que esse momento a gente poderia já encaminhar para as considerações finais, tá certo? Então, se cada um puder também falar quais são os trabalhos que estão desenvolvendo, acho que é bem interessante essa coisa que o Júnior falou, da gente tornar sempre público, né, e conhecido o trabalho, como o Ale também falou, existem tantas pérolas hoje na música brasileira que a gente não tem tanto acesso, né? Por exemplo, recentemente eu ouvi o trabalho do Martins, né, aqui em Pernambuco, um trabalho lindo, uma voz incrível, assim, sabe? E tantos outros trabalhos, né? Também temos aqui também, eu não poderia deixar de citar aqui Arnaud Borges também aqui, um grande compositor também está aqui nos bastidores, né, junto com a gente. Mas também Edson Bezerra também está aqui, não é isso? Tá, ele ali. Um grande, gente, ele está no celular, ele está aqui, o corpo dele está aqui, mas o celular... A inteligência artificial, a cabeça dele está no TikTok, vendo garotas bonitas no TikTok. Que, aliás, eu aconselho a todos, para quem ainda não leu o Manifesto Sururu, para que leia. É um trabalho lindo, viu, Edson? É um trabalho que realmente a gente... Claro que eu ouvi. Precisamos conversar. Uma das coisas... teve uma cobrança agora aqui. Mas eu gostaria, então, de a gente fazer o seguinte, não as considerações finais, mas que a gente pudesse abrir para perguntas, para quem gostaria de conversar aqui com... Isso. Olá, eu sou a Marta. Inclusive, temos outra compositora também aqui, ó. Marta Eugênia,
nossa amiga lá de Arapiraca. Temos uma canção linda juntas que mais tarde vou fazer para vocês ouvirem. Massa. Não, eu botei letras. Esse negócio de som é com ela aí. Eu não entendo de partitura, mas eu tenho um ouvido muito bom, sabe? Enfim, eu acho. Partitura aqui só quem entende é o maestro. Pois é, eu fico pegando pelo nananana, mas eu não sei o que significa, mas sensorialmente e no som eu já saio entrando também. Mas com a pegada da letra, a minha escrita tem um pouco dessa musicalidade. Mas assim, com essa conversa sobre essa questão dessa estética de inteligência artificial e a minha pergunta acho que vai ser também uma questão mais polêmica para vocês, a minha dificuldade tem sido assim na questão do lirismo, sabe? O que vai acontecer com o lirismo? Porque se vem um conteúdo assim altamente seco, e não sou contra a metalinguística, não é isso. Mas é assim, o que vai acontecer com o lirismo? Porque eu entendo que ele precisa de tempo para perpassar na gente, né? E aí eu fiquei muito angustiada nesse sentido. E aí eu queria, não sei, pensar junto aqui em algumas abordagens nesse sentido. Que o Júnior produz coisas líricas assim maravilhosas, tem um lirismo assim, né, muito tocante. Eu queria saber o que ele pensa disso, vocês também, enfim, é isso. Eu vou só dar um exemplo. Eu acho que esse lirismo ele vai resistir até onde tenham pessoas dispostas a ter sentimentos, sabe, a sentir as coisas. É aquela história, né? Eu tenho a esperança de que, enquanto a humanidade estiver sobre a face da Terra, né, existirão pessoas com a necessidade de ter esses sentimentos. Então haverá, né, uma possibilidade de sermos ouvidos, lidos e tal. Sabe? O exemplo que eu queria dar, eu fiz um disco há um tempo atrás, que é o Nu, tá? E o Fernando fez uma poesia que eu disse, o meu disque letras aqui. Sempre que eu estou encrencado com alguma coisa, eu digo, pô, Fernando, aí chega uma letra e digo, pô, eu não vou passar o telefone, não. Aí, viu? E aí fiz um disco e eu estava querendo algo que falasse sobre aquilo, né? Aí conversamos, ele mandou uma letra, e aí eu disse, eu gostei tanto daquilo, na hora que eu fiz cantarolê, eu digo, cara, isso não precisa de nada. E aí cantei essa música, não tem nenhum acompanhamento, e abre o disco. Achei que era apenas uma experiência, tá, minha. É engraçado, essa é uma das músicas que as pessoas mais gostam e mais pedem para eu cantar. E já entrou para um filmezinho, um curta, outra vez. E ela não tem nada, é só eu cantarolando uma letra. É isso. Então, enquanto existir pessoas que se sensibilizam com algo tão simples e tão lírico e tão poético, estamos salvos. Mas não sei até quando isso vai permanecer. Eu só acho incrível a maneira que ele fala, assim, como se fosse nada, né? Ele fala assim, como se fosse nada. Eu me lembrei agora dessa pergunta que você fez, de uma resposta que o Charles Aznavour morreu, acho que ano passado, com 90 e tantos anos, né? E perguntando, mas e aí, o rock, música eletrônica, punk rock, ninguém mais ouve o senhor? Ele disse, quando vão para a cama, botam Charles Aznavour. É isso aí, exatamente. Entendeu? Então, dependendo da situação, a gente ouve Charles Aznavour. Sim, por exemplo, a música mais
que eu acho que todo brasileiro sabe, acredito, né? É Carinhoso. É uma música dos anos 30. Qualquer um cantarola um trecho de Carinhoso. Então, talvez não se faça mais lirismo, mas as pessoas preservam o lirismo. Os povos, as línguas, né, as culturas preservam isso. Né? Talvez a gente não esteja num tempo de composição disso, de sucessos, da atualidade, mas existe uma coisa chamada memória que ela não foi destruída ainda. Né? A gente não pode achar que a humanidade é movida por garotos de 15, 16 anos do TikTok. Acho que a humanidade ela é maior do que isso. Entendeu? Então, existe ainda. E talvez a escassez traga necessidade. Sabe? É isso. Agora, temos tão pouco que precisamos, então talvez a gente corra atrás de novo. Já que estamos nesse parâmetro de memória e de trazer as coisas, vamos provocar o maestro que ontem estava fazendo no Teatro Deodoro Edith Piaf. A pergunta é: sim, claro, o teatro estava como? Tinha gente até no lustre, assim, a gente pendurada lá no lustre. Assim, Aliás, meus parabéns, hein, soube que é um sucesso total esse seu programa. Fico muito feliz que isso aconteça. Os horários eu dou aula, vi o final do show do Júnior, tal, que você musicou, mas sinal de que as coisas não estão tão perdidas, né? Que o TikTok não dominou tudo. As pessoas saem um pouco e vão ver Edith Piaf arranjado. Só completando, eu já fui assistir e eu acho que a coisa maior ainda do que a quantidade de pessoas é a quantidade de pessoas emocionadas, sabe? Elas expressam isso claramente, tá? Então é disso que a gente fala. Você toca o coração desse povo. É isso. Temos sim, temos esperanças, possibilidades há. Boa tarde, meu nome é Alexandre, venho perturbando o Júnior desde o início da semana, pedindo para ele tocar uma música. Se toda perturbação fosse Prazer, viu? Sou eu. Eu gostaria de dizer que eu tenho 48 anos de idade, eu acho, tenho plena convicção que o ser humano nunca vai ser substituído. Não há site, não GPT, TikTok, nada, certo? Quanto a você, Ale, bota para fora tudo aquilo que vem de dentro de você. E vai ter alguém que vai ter necessidade de escutar. Seja você primeiro, que tem essa vontade de colocar para fora, certo? É a sua subjetividade. Como para a Elaine, também que já foi outra forma de pensar. Também ela tem a forma dela de agir, como poeta, também que através das letras, mesmo silenciosas, fazem mudar vidas, também, que não são máquinas. O Júnior, eu descendo agora no carro, ouvindo Poema para Sofia. Que máquina será que fará uma música daquela? Então, o que é que leva um artista como Ney Matogrosso vir procurar Júnior Almeida em busca de quê? Do site GPT, do chat GPT? Não. É do convívio, da troca de experiência, que o ser humano e que isso que está aqui. É o Paulo Poeta, que declama uma poesia num passado aqui nesse mesmo teatro, de Francisco Araújo, eu estava aqui em cima, eu comecei a chorar. Fiquei emocionado em ver ele falar sobre as ruas de Penedo, tão belamente detalhadas por Francisco Araújo, e ele, com o dom dele da eloquência, da parte de ator, tal, toda a conjuntura humana e não tecnológica, né, faz com que você mude aquele dia. É tipo aquela coisa: hoje foi a noite mais feliz da minha vida, né? Hoje esse debate enriqueceu bastante. Ontem a noite de coco, que eu não estava tão com vontade de descer, mudou a minha noite.
foi uma noite diferente, entendeu? Então a gente não pode estar com esse medo jamais da tecnologia. A tecnologia está aí, mas vai para quem ela quem quer. Eu não tenho TikTok, nem sinto falta. Tem uma criança de 8 anos que é vítima hoje do TikTok, está com acompanhamento psicológico, entendeu? Então, essas coisas, tudo depende do ser humano para abrir, para ver. Então, se você está ali, você é fruto daquele meio. Então, o nível do TikTok é o nível de quem vê. Quer dizer, uma coisa rasteira, fácil, rápida de ver e que não tem conteúdo nenhum, está associada à violência e outras coisas mais. Então, tem coisas maravilhosas, como o Spotify tem o seu lado, que você produz e coloca, que antigamente você tinha que levar 50 portadas na cara, já era analisado em 2 minutos, não, sua música não presta, vai embora, tchau. Hoje está lá todos os álbuns, você escuta, você faz tudo. O poema pode estar disponível em qualquer lugar. Agora, de uma coisa é certa, o sentimento humano e o ser humano, ele jamais será substituído, porque é uma coisa divinal. Não existe ser humano igual ao outro. E é justamente nessa diferença do outro onde há emoção, porque ele toca num lado que você mesmo se desconhece, mas que é importante para você naquele instante. Talvez você nunca tenha ouvido falar num trecho de uma música, né? Como eu falei a ele, ô Júnior, vê se toca aí todo tom. Ah, cara, mas não está no meu repertório. Beleza, tranquilo. Mas que ela soou um dia que ele estava aqui tocando no palco, estava até com o Ricardo Lopes, acompanhado do tempo, o guitarrista estava aqui, e que soou diferente. Para mim soa diferente, para outras pessoas não. Isso é justamente a diferença entre o ser humano, que é importante para mim, não é para você, mas o que eu tiver vontade de falar, eu tenho que falar. Na verdade, não há uma diferença, não há vida. Há uma robotização. Como você diz, há um padrão. Espera aí, o padrão TikTok é meia hora, não sei o quê. Ah, por quê? Porque essas pessoas estão cheias de dinheiro? Será que estão felizes? Essa é a grande dúvida, né? Quem a gente fica. Gente, mais alguém? Eita. Mas eu ouvi, viu? Eu ouvi, viu? Assim, o seguinte, eu fiquei vendo vocês falarem aí sobre... Qual é o... eu estava lendo um dia desse, eu li um ensaio chamado, do autor, chamado assim, que a arte não podia ser a mesma depois de Auschwitz. Mas eu fico pensando o seguinte, porra, a gente está de tanta beleza, cara, que a gente não pode pensar essa coisa assim. A gente está numa cidade que é um escândalo de beleza, né? Assim, eu acho que a arte não podia ser o mesmo depois daquela miséria lá dos nazistas. Mas no nosso caso, eu penso que é diferente, cara. Assim, como é que a gente deixa de produzir beleza diante de tanta beleza, entendeu? Eu acho que a arte ela extrapola essas coisas do modismo, do TikTok, do não sei o quê. Eu acho que ela vai muito além disso, né? Eu acho que sempre haverá uma indústria cultural tentando capturar os desejos, o sentido das coisas, tentando enquadrar as coisas assim. Mas eu acho que vocês sabem disso, todos vocês sabem disso. Por exemplo, eu estou aqui numa cidade como Penedo, eu estou aqui desde que o encontro começou, e eu fico vendo pessoas aparecerem de Penedo aqui, que não aparecem. Você, por exemplo, né? Ontem teve outra pessoa, e assim, sempre está alguém aparecendo. Numa cidade onde o campo cultural é tão pobre assim, né? Pobre. E mesmo assim, pronto, eu fico vendo assim, toda noite tem aparecido alguém novo assim, e de uma forma brilhante aparecendo, né? Então, eu acho que não é que a arte extrapola a vida, eu acho que a arte ela revela a vida, entende? Eu acho que é impossível você pensar que a arte ela vai ser capturada, morta pela indústria cultural, né? Eu acho que ela sempre extrapola. Eu acho que
ela é uma rebeldia que nos constrói. Eu acho que ela nunca vai ser destruída pela indústria cultural. Sempre vai existir essa tentativa, mas eu acho que é um jogo entre gato e rato, e sempre o rato vai escapar, né? Eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que a vida de vocês, e cada um de vocês, né? Não conheço a Lê, não conheço todos vocês, né? Cada um tem uma particularidade aqui. Não conheço você, Lê, estou conhecendo agora, mas eu acho que cada um tem uma particularidade que é uma particularidade de superação, né? Ver Luiz com um trabalho que não é só o Luiz, é toda uma equipe que está por trás, mas que ele extrapola. Vejo Elaine sobrevivendo com música, vejo o nosso poeta, que eu fico brincando, chamando de Baudelaire alagoano, que é quer dizer, a gente compara, né? Mas porque a coisa do Fragmento Júnior, né? Amigo de tanto tempo. Então, eu acho que a arte... Hã? Não é, cara. Não vou encerrar. Não adianta a gente ficar com esse... A gente fala isso por uma questão de mote mesmo, mas eu acho que a vida, a arte é essa captura da vida para além do óbvio, né? E pega o sonho. Eu acho que todo mundo concorda com isso. Não, eu peguei só porque direito de resposta. Eu fiquei emocionado, rapaz, com o seu depoimento. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Mas eu queria dizer, para alento de nós que subimos no palco, sempre vai haver um público. Sempre. Sempre vai haver alguém interessado. O cara que toca no barzinho, ele tem esse distanciamento. Fica ali tocando a música dele e as pessoas gostam e vão lá. Não é? Naquele meio do conversê todo, tem gente ouvindo. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás. Eu fui convidado pela Braskem, Salgema, na época, para fazer o encontro anual deles com os funcionários e tal, e dizer poesia, que era poesia até fácil, era poesia matuta, mas ninguém ouvia. Eu, no meio, todo mundo comendo, os pratos batendo, eu digo, rapaz, ninguém está ouvindo esse negócio que eu estou falando aqui, mas eu vou dizer. Aí disse... 8 meses depois, eu estou na praia, no Francês, ali sentado, aquela pessoa se dirige a mim, não é? E eu não conhecia, ele disse, parabéns. Eu digo, mas por quê? Porque eu estou na praia, muito obrigado. Ele disse, não, é porque eu estava na festa da Salgema e prestei atenção aos seus poemas. Muito bons poemas, você está de parabéns. Desde lá que eu divulgo o seu nome, o poeta, que era Antônio Aurélio, que você recitou. Então, sempre tem um público. Vai ter sempre. Quando você vê 4 pessoas, não é porque o teatro está cheio, mas quando tiver 4 pessoas, essas 4 pessoas foram lá lhe ver. Né? Então, muito legal isso. Muito obrigado, viu, pelo seu depoimento emocionado e eu acho que a arte vencerá sempre. Olha, quer falar? Juntando, na verdade, o que todos vocês falaram, a arte ela tem sobrevivido até onde a transposição está chegando, sabe? Recentemente eu fui convidado para fazer uma direção artística de um espetáculo junino, da Juna Chapa de Couro, hoje o maior grupo cultural vivo aqui da cidade de Penedo, né? São 30 anos de história, e ela está homenageando Queridão e o nosso querido Toninho Pescador, né? Que recentemente faleceu. E aí, num breve momento, a primeira coisa que eu perguntei para aqueles meninos, que são adolescentes entre 16 e os mais velhos têm 40 anos, são pessoas com almas de criança que estão dançando no meio da galera toda, e é uma coisa mais linda. E aí eu peguei o repertório para estudar da quadrilha e eu falei, mas assim, caraca, eles vão cantar Queridão. Penedo, cidade bonita de Alagoas. Essa é uma música feita por um cara que é deficiente visual. A pessoa que melhor conseguiu transpor a beleza de Penedo numa canção que é popularmente cantada pelo mais novo ao mais velho aqui na cidade foi escrita por Queridão, um homem cego. A letra: Penedo, cidade bonita de Alagoas, Penedo, cidade barroca colonial,
Penedo tem o Rio São Francisco, tem a Rocheira, o convento e a catedral. Então, assim, ele começou a dizer dos lugares que nós temos, desse lugar que nós temos, desse lugar que somos também, né? E aí, quando ele tem essa oportunidade de eu chegar numa quadrilha que é formatada por crianças e adolescentes, e eu falo, mas assim, gente, vamos aqui parar só um minuto. Vamos aqui. Vocês são de onde? Somos de Penedo. Vocês conhecem a história de Penedo? Não. Vocês visitaram esses lugares do qual a música está falando? Alguns. Então vamos aqui. Vamos dizer um pouco da história, vamos dizer um pouco de quem é Quiridão. E aí a primeira coisa que eu peço é, eu vou colocar o som bem alto aqui. Eu quero que vocês ouçam a canção inteira. Eu vou desligar o som. E eu quero que vocês reproduzam tudo o que vocês precisam fazer. Coreografia, teatro e música ao mais alto possível que vocês conseguem reproduzir. E aí, de repente, estava um bocado de criança cantando essa canção. Né? Então, até onde nós estamos construindo essa obra de transposição do bem cultural, dos seus processos, das suas ferramentas. Então, eu acho que esse lugar do sentir, tanto que Marta fala, né, sobre esse lugar da preservação do sentir, é sobre justamente a possibilidade de dizer que, espera aí, eu estou aqui e estou dizendo a vocês que eu estou com saudade de sentir o meu olho percorrendo de vocês. Eu estou com saudade de ter você aqui perto de mim, me ouvindo e cantando comigo e fazendo comigo aquilo que eu sempre fiz, que é a arte. Né? Então, no apanhado geral, essa possibilidade. Cantar belezas é também cantar nossas dores. Entende? E quando essas pessoas não tiverem mais acesso a isso, vamos fazer com que elas tenham. Nem que seja através de uma única canção, como foi a canção de Quiridão. Sabe? E viva Quiridão, viva Tonhão Pescador. Boa tarde. Eu não canto, eu não atuo, mas convivo com pessoas desse meio há muitos anos. E eu consigo perceber, é uma visão minha, claro, nesse meio de cantores, músicos, atores, artistas, num contexto geral, que existe alguns que são acomodados, vamos dizer assim, que estão naquele lugar e aquele lugar tá bom para eles. E existem aqueles que buscam, que correm atrás e que querem alcançar um outro lugar. Sem falar em lugares, e sem rotular esses lugares, tentando seguir o que foi aberto, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Que lugares que vocês já estiveram e que marcaram suas vidas, lugares ou momentos, e que lugares vocês pensam alcançar, ou lugares que vocês pensam alcançar? Começa para o Júnior, por favor. Olha, a essa altura foram tantos que eu, sinceramente... Eu não sei, foram vários lugares maravilhosos que eu cheguei e penso, é uma resposta bem boba, mas eu penso também continuar chegando a lugares maravilhosos. Não sei definir bem que lugares são esses, mas um lugar onde eu possa expressar a minha arte e onde tenham pessoas para ouvi-la, é isso. Esse é o lugar, para mim, que eu quero. Não consigo mais imaginar assim. Deixa a vida me levar para esses lugares aí. Ok, Fernando? Eu vou falar de lugares físicos, tá? Eu escrevi poemas sobre cidades, poucas. Penedo foi uma delas. O meu livro de sonetos, chamado Sonetos Impuros, o último poema é sobre Penedo. Escrevi sobre Nápoles, sobre o Rio de Janeiro, sobre Maceió. Então, o lugar, para mim, é isso, é o lugar que lhe inspira, que lhe move a escrever. Eu tenho uma noção de lugar muito física mesmo. Então, um lugar abstrato, eu sou incapaz de chegar a ele, entendeu? É isso que eu posso dizer sobre a palavra lugar, onde chegar. Maravilha, Elaine? Eu já passei por algumas experiências bem interessantes.
Algumas até você já estava comigo. Estar aqui neste palco hoje, para mim, é bem importante. Porque há muitos anos atrás, eu era muito criança. Eu tinha 7 anos de idade quando eu vim a Penedo a primeira vez. Eu tenho uma foto bem aí na frente, pegando a igreja de São Gonçalo ali no fundo. E a primeira vez que eu cantei em público foi neste mesmo lugar. Eu vim de Arapiraca, eu tinha 15 anos, e a Rádio Novo Nordeste tinha um programa em Arapiraca e veio fazer um show de calouros aqui em Penedo. E eu me inscrevi e vim fazer a minha primeira apresentação para o público aqui, bem aí na frente da Igreja de São Gonçalo, onde a gente vai fazer um show hoje. Esse teatro, como todos os outros teatros, para nós artistas, é um lugar sagrado. E sabemos da importância que tem esse teatro, não para a cidade de Penedo, mas para o Brasil, né? Num contexto geral. Estar aqui pisando neste teatro como convidada, hoje, para mim, é um dos lugares mais importantes, que eu sei que, naturalmente, eu terei outros lugares para ir mais para frente. Espero não ir embora agora nem tão cedo para outro plano. Mas, assim, tem alguns lugares que foram muito especiais. Hoje, estar aqui é muito especial para mim, porque também estou morando nesta cidade, estou vivenciando ela como minha casa agora. É muito, muito legal isso. Acho que é isso. Ale? Eu vou fazer um copia e cola. Tá? Quando eu comecei a cantar, eu comecei quase que em paralelo com o teatro também. E essa aqui se tornou minha casa, sabe? De passar aqui os finais de semana, chegar aqui num sábado e entrar e sentir a energia que esse lugar tem e sair. Passar um minutinho que seja, sabe? E aí o Nathan, que é um rapaz que sempre me acompanha nos processos criativos, que é uma das pessoas que normalmente arranja comigo as minhas canções, nós tivemos a oportunidade de subir nesse palco há um tempo atrás para fazer um pós-violão bem bacana. E foi o dia em que não houve barulho, não teve aplauso, sabe? A gente terminou de apresentar, e aí os meninos da plateia, eram alunos do ensino médio, eles ficaram parados, simplesmente parados, uns 3 minutos, em silêncio. E aí eu me levantei, agradeci e saí. Eu sou um amante de Penedo. Eu sou nascido aqui dentro, eu me criei aqui dentro e ainda me crio aqui dentro, embora hoje esteja me dividindo entre Maceió e Penedo. Mas 2 meses que eu estou lá, a primeira coisa que eu comecei a questionar o Afonso, que mora hoje comigo, divide apartamento comigo, foi: eu estou com saudade de pegar o ônibus e ir até o Teatro 7 de Setembro, sabe? E aí eu retorno para aquele lugar do convite. É a primeira vez que na minha cidade a gestão pública me convida para alguma coisa dentro da música, sabe? Então hoje esse lugar se torna esse lugar de dizer que eu estou vivo, que minha arte tem me feito chegar nos lugares, sabe? Então é esse lugar, com certeza. Bacana. Gente, tinha tanta coisa ainda para a gente conversar, né? Mas eu queria só pedir assim de forma bem rápida mesmo, para que cada um fizesse uma consideração final, para a gente poder encerrar esse momento tão bonito, ok? Começando por Júnior. Olha, tá vendo? Rede social. A rede social é Júnior Almeida .oficial. E o TikTok?
esqueci. Olha, a minha consideração é a Júnior, seguinte. Júnior, antes de você fazer a sua consideração, só colocar uma coisinha sobre o que a gente ouviu hoje aqui. Os caras falaram de alma aqui, e aquela máquina lá, e aquele TikTok, não vai ter nunca isso. Então, é eterno, né? Primeiro, a importância de encontros como esses. Eu acho que é justamente nessa hora que a gente encontra formas, né, e vontade de continuar, né, de estar sempre nessa nossa lida, né, de ser artista, de criar coisas. E, né, uma felicidade imensa vir para Penedo. E a outra consideração é o seguinte: logo mais vocês vão ter, né, a possibilidade de ouvir, né, Alê, Elaine Kundera, eu, com uma banda bem legal, né, que veio de Maceió. Então, logo mais à noite, estaremos interagindo com vocês. Também, né, fazendo... tem Luiz Martins e Selma Brito aqui no teatro. Apresentando Chiquinha Gonzaga, Olha, Heckel Tavares. Então, pronto, vamos ter uma noite maravilhosa. Incrível. Então, estão convidados e será uma hora boa da gente experimentar tudo que a gente falou aqui sobre as nossas interações. Ok? Maravilha. Fernando? Eu queria, antes de tudo, agradecer, no final de tudo, né, que a gente está encerrando, agradecer o convite de participar dessa mesa. Eu vim o ano passado, fui, como é que chama? Mestre de cerimônia, esse papel aí, mediador de uma mesa sobre poesia, que foi muito interessante. E esse ano fui convidado de novo a participar de outro assunto, né? E agradecer a moça que entrou em contato comigo, foi muito gentil, Daniela Beni, e o prazer de falar sobre um prazer, né? Porque compor letras de música, para mim, é um prazer. Eu faço com alegria, com leveza, é a parte, digamos assim, mais alegre da poesia, é a composição musical. E também é uma oportunidade daquilo que eu escrevo chegar para mais pessoas, porque a música tem um poder de penetração muito maior do que a leitura, um livro, né? E Júnior é o meu parceiro mais constante, já fizemos muitas canções juntas e espero fazer outras mais. Prazer em conhecer você, Ale. Elaine, eu sou fã de carteirinha, acho uma das vozes mais poderosas de Alagoas. E, maestro, prazer em conhecê-lo pessoalmente, já conhecia o seu trabalho de nome, vi, como eu disse, um pedaço do show do Júnior que você musicou, e dizer mais uma vez que eu amo essa cidade, esse teatro, é um privilégio estar de novo aqui. Espero que me chamem sempre, que eu virei, com o maior prazer. Maravilha, Elaine. Eu agradeço, claro, o convite. Não tem nem, né? A gente fica... Eu estou tão emocionada de estar aqui que eu não tenho como descrever o que eu estou sentindo agora. Aquela coisa da questão do sentimento que o site GPT jamais terá. Eu queria agradecer o convite, lógico, naturalmente, ao Marco Antônio pelo convite, à Secretaria de Cultura, à Prefeitura Municipal de Penedo, em nome do Ronaldo Lopes, prefeito da cidade. Agradecer ao meu professor Sérgio, que está ali, dá aula de história para a gente, os meus companheiros de faculdade que estão aqui, o pessoal está aqui também, tem mais outros componentes aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar vivendo em Penedo. Eu tenho o privilégio hoje, Júnior, de descer para a faculdade todos os dias e dar de encontro com esse rio que eu conheço desde a nascente. E esse sentimento não tem como traduzir. Parabéns, Alê, pelo seu trabalho e sigamos a luta todos. Muito obrigada.
Foi um prazer enorme. É o quê, Sérgio? Sérgio é um gentleman. O Sérgio é o cara do cinema aqui de Penedo. Sérgio Onofre, professor Uma Sérgio grande Onofre. referência, né, para todos nós. Pois é. É um prazer estar aprendendo tanto contigo, Sérgio. Obrigada, viu? Maravilha. Na sexta-feira passada, eu recebi uma ligação da Tereza, da atual secretária de Cultura, perguntando assim: Ale, qual é o dia que você está em Penedo e qual é o horário que é mais propício para tu? E eu disse: olha, normalmente quinta e sexta são os dias que eu estou em Penedo, porque eu estou nessa ponte ida e vinda de Maceió devido aos estudos. A Tereza também é uma querida, né? Ah, a gente já conhece ela da Secretaria de Estado, né? Sim, eu tive a oportunidade de conhecê-la nesse tempo também, maravilhosa. E aí ela disse, então, na sexta-feira, você vai ter uma mesa redonda pela tarde e pela noite você se apresenta. Tá tudo certo? E você não precisa confirmar, já estou confirmando agora, eu só preciso que você passe seus dados para a moça que vai entrar em contato com você, que foi a Beni. Né? Obrigado. Então, eu quero agradecer a oportunidade de mais um palco para pisar. Quero agradecer o olho atento de cada um de vocês que se fez presente aqui, que possibilitou a troca, a escuta, né? A possibilidade de fazer com que nós que estamos aqui em cima se sinta ouvido, porque eu acho que enquanto artista é nossa busca, né? Fazer com que nossa arte chegue em algum lugar, que nossos quereres, nossas vontades, nossos desejos cheguem em algum lugar e que as pessoas transformem eles em alguma coisa que talvez só tenha sentido para elas depois, mas que chegue. Né? Então, muito obrigado pela possibilidade, é um prazer enorme conhecê-los, reencontrá-los também, alguns de vocês, e dizer que é isto. Eu acho que a gente está no processo de construir pontes para fazer com que o futuro seja tão agradável ao ponto de que a arte flua entre os rios e vielas que a gente tem. Tá? Então, muito obrigado. Maravilha, gente. Eu queria agradecer também ao maestro Luiz Martins pelas perguntas e por mediar essa mesa e estar com vocês, que isso não tem preço, viu? Minha companheira também que está aqui, que é quem me acompanha sempre, eu digo sempre que ela é minha atenção produção. Gente, mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer à Prefeitura de Penedo, Tereza, Ronaldo Lopes, a todos que fazem esse evento também tão lindo, tão brilhante. Muito, muito, muito obrigado. Boa tarde a todos. Até mais, Até todos. mais.